Nesta parte 2 do vídeo de réu, são feitas conexões mais relativas ao relatório resumido da execução orçamentária ao longo do texto da LRF como um todo. Vamos nos aprofundar bem mais. Bora lá! Justificativas obrigatórias. Artigo 53, parágrafo 2º, LRF. Quando for o caso, serão apresentadas justificativas. I. Da limitação de empenho. 2. Da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança. Transparência na adversidade. Quando o cenário fiscal não sai como planejado, o réu não pode ser silente. 2 eventos específicos exigem justificativa formal dentro do próprio relatório: o contingenciamento de despesas e a frustração de receitas. Limitação de empenho. Se o governo precisou acionar o mecanismo do artigo 9º da LRF, cortando empenhos para recompor as metas fiscais, isso precisa ser explicado no réu. A justificativa conecta o contingenciamento ao contexto fiscal que o motivou. Frustração de receitas com plano de ação. A exigência vai além de simplesmente admitir que a arrecadação ficou abaixo do esperado. O ente deve especificar as medidas já adotadas e as que serão adotadas para combater a sonegação e a evasão fiscal, além das ações de fiscalização e cobrança em curso, transformando o réu em instrumento de accountability ativo, não apenas de registro. 8. Réu como instrumento de transparência e padronização. Artigo 48, caput, LRF. São instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, : o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Artigo 55, parágrafo 4º, LRF. Os relatórios referidos nos artigos 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o artigo 67. Vamos entender melhor. Um dos instrumentos de transparência da LRF. O artigo 48 reúne o rol completo dos instrumentos de transparência fiscal. O réu está nesse rol ao lado do RGF, do PPA, da LDO, da LOA e das prestações de contas, todos com exigência de ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Versões simplificadas são obrigatórias. A lei exige não apenas a publicação técnica, mas também versões simplificadas do réu, acessíveis ao cidadão comum, sem necessidade de conhecimento contábil. É a face da transparência voltada para a sociedade, não apenas para especialistas e gestores. Modelos padronizados. O réu não pode ser elaborado em formato livre. Deve seguir modelos padronizados, cuja atualização cabe ao Conselho de Gestão Fiscal, artigo 67. Na prática, essa função é exercida pela Secretaria do Tesouro Nacional por meio do Manual de Demonstrativos Fiscais, MDF. 9. Regra especial. Municípios com menos de 50 mil habitantes. Artigo 63. LRF. É facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar por: 2. Divulgar semestralmente. C. Os demonstrativos de que trata o artigo 53. Parágrafo 1º. A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até 30 dias após o encerramento do semestre. Parágrafo 2º. Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes. Vamos lá. Facultativo, não obrigatório. A regra é uma opção, não uma imposição.
O município com menos de 50 mil habitantes pode escolher adotar a periodicidade semestral para os demonstrativos do artigo 53. Se não fizer essa opção, segue as regras gerais como qualquer outro ente. O que pode ser semestral? A flexibilidade cobre os demonstrativos do artigo 53, RCL, Previdência, Resultados, Juros e Restos a pagar, e o RGF. O prazo, nesse caso, passa a ser 30 dias após o encerramento do semestre, não do bimestre. Perda automática do benefício. Se o município ultrapassar os limites de despesa com pessoal ou de dívida consolidada, perde imediatamente a vantagem da periodicidade semestral e fica sujeito às mesmas regras dos demais entes, enquanto a situação irregular perdurar. 10. Artigo 9º. A avaliação bimestral que alimenta o réu. Artigo 9º. LRF. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 53, parágrafo 2º, inciso 1, LRF. Quando for o caso, serão apresentadas justificativas. Inciso 1, da limitação de empenho. Vamos lá. O gatilho bimestral. O artigo 9º e o réu funcionam em sincronia direta. É ao final de cada bimestre que se verifica se a receita realizada comporta o cumprimento das metas fiscais, o mesmo período do réu. Se não comportar, o contingenciamento é acionado e obrigatoriamente justificado dentro do próprio relatório. O elo entre os dispositivos. O artigo 9º define o mecanismo de proteção fiscal, limitação de empenho. O artigo 53, parágrafo 2º, primeiro, determina que essa limitação seja explicada no réu, quando for o caso. 11. Artigo 13. As metas bimestrais de arrecadação e o réu. Artigo 13, LRF. No prazo previsto no artigo 8º, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. Artigo 53, parágrafo 2º, inciso 2º, LRF, da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança. Vamos lá! A origem das metas que o réu vai confrontar. O artigo 13 determina que o Poder Executivo desdobre as receitas previstas na LOA em metas bimestrais de arrecadação. São exatamente essas metas que o réu vai medir bimestre a bimestre. Quando a arrecadação fica aquém delas, configura-se a frustração de receitas, que deve ser justificada no relatório. Assimetria com o artigo 53, parágrafo 2º, inciso 2. Não é coincidência que tanto o artigo 13 quanto o artigo 53, parágrafo 2º, inciso 2, mencionem as mesmas providências, medidas de combate à evasão e à sonegação e ações de fiscalização e cobrança. A lei criou um ciclo completo. O governo define as metas, artigo 13, o réu mostra se foram atingidas e, se não foram, exige que o mesmo governo explique o que está fazendo para reverter o quadro, artigo 53, parágrafo 2º, inciso 2.